Eu me chamo Jaci. Meu nome é Rita. Eu sou Carlos. Meu nome é Sandra. Nós somos a turma de Administração Pública do Polo de Itapevi. Esse é um trabalho proposto pela disciplina de Macroeconomia do professor Wilson José. Nós vamos falar sobre o modelo ISLM. Bom, o que é o modelo ISLM? Esse é um modelo de análise do mercado que descreve tanto analítica como graficamente o comportamento de uma economia constituída por 3 mercados: o de bens e serviços, o monetário e o de títulos. Esse modelo foi proposto por Hicks e Hans, baseado na teoria keynesiana, e estabelece uma ligação entre esses 3 mercados através das variáveis y, rendimento do produto, e I minúsculo, taxa de juros. O modelo sintetiza em um só conjunto de gráficos o lado real e o monetário da economia. Esse modelo considera situações onde preços são fixos ou flexíveis e o juro tem variados graus de importância na condução da economia. Bom, agora eu vou explicar como funciona na parte teórica a curva IS. A curva IS, investimento e saving, significa investimento e poupança. Procura relacionar os investimentos, no caso são novas obras, equipamentos e tecnologia, e a oferta de recursos que possam custeá-los. Estes recursos são ofertados pela sociedade por meio da poupança nacional, que é a soma da poupança privada e da poupança do governo. A curva IS tem inclinação negativa, porque quanto maior os juros, menor serão os gastos planejados com o investimento, reduzindo e assim a demanda agregada e o nível de renda do equilíbrio. Bom, aqui esse é o modelo da curva IS. Aqui significa a taxa de juros e aqui rendimentos. Quanto maior a taxa de juros, menor vai ser o investimento. Ou seja, para fazer qualquer tipo de compra, por exemplo, de máquinas, abrir empresa, sempre tem que fazer uma análise, que aqui no caso faz uma análise da taxa de juros pago pelo governo. Se tiver maior aqui a taxa de juros pelo governo, menor vai ser o nível aqui de investimento, ou ao contrário também. Se aqui tiver menor a taxa, maior vai ser o investimento. Bom, agora eu vou explicar o porquê da razão da curva LM. A curva LM, Liquidity e Money, que significa liquidez e moeda, se refere à demanda e à oferta de recursos, que é o dinheiro. Ela representa o equilíbrio no mercado monetário. A curva LM apresenta inclinação ascendente positiva, porque se a taxa de juros aumenta ou diminui, o produto real tem que aumentar ou diminuir para restaurar o equilíbrio monetário, ou seja, valores mais elevados de renda, que aumentam a quantidade de moeda demandada, estarão associadas a taxas de juros maiores para uma dada oferta fixa de moeda. Esse é o gráfico do modelo da curva LM. Então aqui é a mesma coisa, aqui é a taxa de juros e aqui é o rendimento. Se houver uma demanda, um excesso de demanda por moeda, vai ter uma retração, vai ser retraído aqui no nível de investimento, fazendo com que o nível de investimento caia para poder fazer compras de títulos aqui do governo. Vamos falar sobre o gráfico que representa a demanda agregada, que é o consumo, e esse Y maiúsculo representa a renda, produto interno bruto. Aqui nos mostra que se a demanda agregada aumenta, o produto interno bruto também aumenta. Aqui, se a demanda agregada diminuir, o produto interno bruto também tende a diminuir. Um está relacionado ao outro.
né? É uma situação de equilíbrio. Tudo que é produzido é consumido. Bom, essa é um modelo ainda IS, é uma relação entre taxa de juros e investimentos. O I minúsculo, taxa de juros, e maiúsculo, nível de investimento. Sempre que houver um aumento na taxa de juros, haverá uma retração no nível de investimentos. Sempre que houver uma queda ou diminuição na taxa de juros, haverá um aumento no nível de investimento. As pessoas acabam comprando mais equipamentos que vão produzir renda, máquinas, infraestrutura, de forma geral, que vai aumentar aqui a renda e o produto interno bruto. Um outro gráfico da curva IS relaciona o investimento e poupança. S, a poupança privada, e a poupança do governo, ou seja, a poupança que o governo faz com os gastos públicos. E aqui o nível de investimentos. É uma relação equitativa. Por quê? Se houver um aumento no nível de poupança, haverá um aumento também no nível de investimento em igual valor. Do mesmo jeito, se houver uma queda no nível de poupança, haverá também uma retração equivalente no nível de investimentos. Aqui, um fechamento das situações anteriores. Demanda agregada e renda ou produto. Demanda agregada menor o nível de renda. Demanda agregada maior o nível de renda. Poupança menor o nível de investimento. Aumento no nível de poupança, aumenta o investimento. Aqui, taxa de juros e investimento. Taxa de juros elevada, menor nível de investimento. Taxa de juros menor, maior o nível de investimento. Aqui, taxa de juros e produto interno bruto. Uma taxa de juros elevada retrai o produto interno bruto. Uma menor taxa de juros aumenta o nível de investimento, produção e, consequência, o produto interno bruto. Aqui temos um gráfico no qual se relaciona o IS e o LM. É justamente o que se busca, um ponto de equilíbrio entre essas duas linhas. Aqui, o nível de juros ele está atraente para que haja um nível de investimento considerável. Por quê? Se essa taxa de juros aumentar, vai retrair esse nível de investimentos e o produto interno bruto também. A linha LM, no sentido de liquidez de moeda, tem que acompanhar essa mesma vertente, porque se houver uma demanda excessiva na liquidez de moeda, as pessoas deixarão de investir para comprar títulos do governo que estarão elevados. O que busca a economia, de uma forma geral, em especial o Ministério da Fazenda, que regula a economia nacional. Ele procura um ponto de equilíbrio entre taxa de juros, que vai possibilitar um nível de investimento, e não gera uma especulação por títulos do governo, ou seja, que haja um equilíbrio entre produção, taxa de juros e o nível de investimentos. Game over,